Olá, alunos do 9º ano, tudo bem com vocês? Professora Geice para mais uma aula de arte. Eu espero que estejam todos bem, que todos estejam conseguindo acompanhar as aulas, essa nova modalidade de aula, essa nova maneira, que estejam aí criando uma rotina de estudos para não se perderem no meio de tantas novidades, tá certo? Sei que é um momento um pouco complicado, todo mundo está precisando se adaptar, mas vamos lá, tá certo? Dando continuidade aos nossos estudos, capítulo 2 do nosso livro sobre pintura. Nós já sabemos que pintura é o quê? É uma técnica de aplicação de pigmentos, esses pigmentos, maioria das vezes, de forma líquida, né? E essa pintura pode ser depositada em vários tipos de superfície. Uma superfície plana, como quadros, telas, mas também superfície tridimensional, né? Em objetos. Pode ser decorativa, pode ser de forma mais artística, profissional, enfim. E a pintura ela está presente em vários momentos da nossa vida, né? Uma pintura de parede, uma pintura de folha, pintura de quadros, de desenhos, de produtos, de objetos. Pode ser de várias maneiras, mas aqui nós vamos tratar da pintura artística, ok? Nós sabemos que existem várias técnicas de pintura, várias técnicas para se conseguir o resultado, alcançar o objetivo que o artista deseja alcançar, tá bom? Uma dessas técnicas é a pintura a óleo. A pintura a óleo é uma técnica em que os pigmentos são dissolvidos em uma solução oleosa, tá certo? Essa técnica de pintura, ela demora mais tempo para secar, para a pintura ficar totalmente pronta. Mas isso tem um lado bom. É possível que o artista faça mudanças, alterações ali na sua pintura, enquanto a tinta não secar totalmente. A próxima técnica é a técnica da aquarela. A aquarela utiliza pigmentos à base de água, tá certo? Essa técnica ela tem uma secagem mais rápida, ela seca mais rápido. Os resultados são sempre em tons mais leves, né? Não utilizam normalmente cores muito vibrantes e geralmente é feita em papel, sobre a superfície de papel. E nós temos também a técnica da têmpera. A pintura a têmpera, a técnica a têmpera, é uma das técnicas mais antigas, é utilizada aí geralmente nas sociedades da antiguidade, como por exemplo no Egito. Essa técnica utiliza uma mistura de terra dissolvida em aglutinante, que é uma mistura aí de ovo com cola, tá certo? Então as sociedades primitivas produziam sua própria tinta para fazer suas pinturas dessa forma, utilizando a técnica da têmpera. Falando em pintura antiga, destaquei aqui para vocês também sobre a pintura rupestre, certo? Pintura rupestre eram aquelas pinturas feitas nas cavernas, nas paredes, né, em pedras, desde lá do período paleolítico, datando aí mais ou menos 40.000 anos antes de Cristo. Então, o homem, no período paleolítico, ele costumava representar nas paredes das cavernas o quê? Seus sonhos, suas atividades diárias, as atividades do cotidiano, tá certo? Então, esse tipo de pintura encontrada nessas cavernas são chamadas pinturas rupestres, são pinturas bem antigas. Isto mostra o quê? Que essa técnica artística da pintura acompanha o homem desde a sociedade antiga, há muitos mil anos atrás. E esse homem paleolítico, eles produziam seus próprios pigmentos, certo, gente? Eles utilizavam aí misturas, como por exemplo, sangue de animais misturado com terra, utilizavam também aí o líquido que eles conseguiam tirar de folhas de árvores, de alguns vegetais, do couro e osso dos animais. Eles conseguiam produzir seus próprios pigmentos, além do carvão também, o barro, para poder registrar aí nas paredes das cavernas. E aí eu destaquei para vocês aqui também duas classificações de pintura, certo? Que é aí relacionada à imagem repassada pela pintura. Nós temos a pintura figurativa e a pintura abstrata.
A pintura figurativa é aquela que retrata a imagem tal qual ela é, ou bem próximo da realidade. Pode ser a imagem de pessoas, de objetos, de locais, mas que tenta ser o mais realista possível, tá certo? Então, para isso, o artista, o pintor, ele teria que conhecer bastante o local, a pessoa, o objeto ao qual ele estaria pintando. Já a pintura abstrata, não necessariamente ela vai retratar um objeto, um local, porque o que ela busca é distorcer os elementos, tá certo? Nem sempre, ou quase nunca, as imagens vinham totalmente ali explicadas. É fácil de ser percebido qual a mensagem que o pintor estava querendo passar. O pintor que utiliza a técnica abstrata, ele tem justamente esse objetivo de confundir a ideia ali de quem está observando a sua obra de arte. Então são aquelas pinturas em que os objetos vêm distorcidos, vêm misturados, vêm de uma forma bem diferente da realidade. E as pinturas, elas podem vir representando vários temas, tá certo? Nós temos aqui exemplos de alguns temas, como a natureza morta. Natureza morta procurava retratar objetos inanimados do cotidiano. Geralmente eram frutas, garrafas, cestos, mesas, certo? Então, objetos que não possuíam vida, por isso considerado natureza morta. Nós temos também o retrato. O retrato era a pintura de uma personalidade, de uma pessoa, procurando ali se aproximar bem próximo da realidade da pessoa, né? Retratar os traços, todas as características para que aquela pintura ficasse bem real. Nós temos também a paisagem. Paisagem é a pintura da natureza, né? De árvores, de rios, de flores. Então, pinturas que retratam a natureza têm o tema paisagem. O afresco geralmente é utilizado para retratar pinturas religiosas, de deuses, de anjos, do céu, certo? É uma técnica de pintura que é aplicada na parede ainda úmida e que geralmente é encontrada em igrejas, em templos e afins. Temos também o nu artístico, né? Houve uma época em que o nu não era considerado uma coisa somente do lado erótico. O nu também era considerado artístico, as pessoas pousavam para serem pintadas, para serem retratadas, tá certo? Então o nu também foi durante muito tempo considerado um tema de pintura. Atualmente é que a sociedade tem esse olhar, né, de proibição, até porque a sociedade mudou, são outros tempos e agora nós vemos isso com outros olhos, com o tom da proibição, não é isso? Assim como existem outros temas de pintura também que vocês podem encontrar por aí, pinturas históricas, né, que retratavam algum fato, algum marco histórico. Tem o autorretrato, que é quando o artista faz uma pintura de si próprio, tentando retratar ali suas próprias características, seus próprios traços, para que ficasse registrado também na sua história, tá certo? E por fim, nós vimos que um conjunto de pinturas, um local onde tenha várias pinturas ali em exposição, é considerado uma galeria, né? Se chama galeria. Então, os artistas muitas vezes têm suas próprias galerias, muitas vezes é aberta ao público, a gente pode visitar, não é isso? Então, é bem interessante. E assim a gente finaliza a nossa aula sobre a pintura, certo? Por enquanto, nós ainda vamos ter o nosso encontro ao vivo, onde nós poderemos aí tirar nossas dúvidas, discutir mais sobre esse assunto, resolver as questões propostas no livro e outras questões, tá certo? Então é isso, em breve nós estaremos todos juntos de novo, se Deus quiser estaremos juntos pessoalmente, mas por enquanto a gente tem que nos adaptar para que a nossa educação não possa parar. Nós precisamos continuar estudando, nós precisamos tentar dar continuidade à nossa vida, certo? E daqui nós vamos fazer essa troca de ajuda, como eu já falei antes, tá bom? Então, um beijo para vocês, até a próxima aula.